Sempre trazendo assuntos importantes para você, que tem a ver ou com a nossa cidade ou com o nosso país. Dessa vez o assunto não poderia ser diferente. Vamos falar sobre essa primeira crise que o governo enfrenta, essa instabilidade, demissão de ministro. Vamos falar sobre esse assunto aqui hoje com a Ivana Davi, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, da 4ª Câmara Criminal. Bem-vinda ao Revista, Obrigada, tudo bem? Regiane, Prazer te receber, Prazer viu? é sempre nosso. Mesmo porque é um momento delicado, né? Em que o brasileiro, tendo votado ou não nesse novo governo, tem muita expectativa e torce muito, acredito eu, para que as coisas deem certo. Mas, por um outro lado, a gente vê com essas primeiras atitudes, com essa bateção de cabeça, podemos dizer assim, com esse diz que me diz que, dá a entender uma certa, falando em maturidade, dá a entender uma certa imaturidade governamental e de estrutura, né? Para quem está precisando de apoios para fazer reformas e mudar uma série de situações em que o país está vivendo. Como é que você avalia esse momento, esses primeiros 50 dias de governo, já com demissão de ministro acontecendo? Então, bom dia, Regiane, bom dia aos telespectadores que estão aí nos assistindo. Ruidoso, né? Ruidoso, né? Eu acho que para 45 dias, depois de uma eleição onde o país inteiro participou, e a gente estava conversando isso graças à internet, ruidosa, né? Que também foi muito ruidosa. Mas é uma eleição ímpar que nós vivemos, onde todo mundo participou pelas redes sociais. Eu estava escutando você falar sobre o que é uma rede social e o eco que isso gera. E todo mundo numa expectativa, né? 45 dias já começamos assim um pouco fragilizados, com fofocas e diz que me diz, e tudo isso vindo ao público. E que eu acho importante, viver em democracia é isso. A sociedade tem que entender que viver em democracia é fazer escolha. Mas também tem que entender que as eleições tecnicamente acabaram. E que hoje o nosso presidente tem que governar para todos, né? E aí essa discussão onde se envolve família e presidência da República, se envolve comunicações feitas por WhatsApp, onde agora a sociedade, inclusive, participa das comunicações. Há quem diga que é muito cedo ainda para se dizer se houve ou não, ou se isso vai, eventualmente, influenciar no governo. Há quem diga que não, que começou mal, né? Começou com uma falta de elegância, uma falta de trato, na verdade, protocolar, porque é o presidente da República, junto com o ministro, que envolve um filho que é vereador e que envolve empresas jornalísticas, empresas de televisão. A sociedade ela fez a escolha e agora vai ter que gerir tudo isso. O nosso olhar é um olhar assustado, de que não começou na forma em que a gente esperava. Um começo onde é o que você coloca, está todo mundo cheio de esperança, né? Um país com 12 milhões de desempregados. Um país que está sofrendo, a gente vê que está amargo, com uma reforma de previdência que vai mexer com toda a estrutura da sociedade que precisa, né? Com lei anticrime que discute a insegurança que permeia o nosso país. Então, Regiane, eu acho que começou um pouco confuso. Então, e ao mesmo tempo, eu confesso que eu não me lembro, eu não acompanhava a política tão de perto. Quando a gente para pensar que a gente teve uma outra grande mudança de estrutura governamental há muito tempo atrás, porque afinal de contas foram quase 16 anos de um mesmo, digamos, que tipo de governo, ou um pouco menos, porque depois teve a questão da troca do impeachment da presidenta, a entrada do vice, etc. Então vamos colocar aí, sei lá, 13 anos, né? E isso há um tempo atrás, quando o governo Lula assumiu, eu confesso que eu não acompanhava tão de perto política, então não me lembro se o início também, esses ajustes, essas questões que entram logo no início de governo, se esse ajuste costuma ser normal. Por isso até eu queria te perguntar se a gente pode tentar entender com uma certa normalidade uma troca de ministro, um ruído aqui, até conseguir fazer uma equipe, até conseguir fazer com que esse governo entre no eixo, digamos assim, porque é uma mudança muito grande de estrutura que a gente vê. De repente, todos os ministérios novos, uma equipe nova, e muita gente, né, para colocar no lugar. Então, é normal que a gente espere uma situação mais instável num começo de governo para que as coisas se ajeitem depois? Ou a gente deve realmente se assustar porque dá a entender que parece que não se sabe o que está se fazendo ali? Eu acho que é natural. Você acha que é natural? Eu acho que é natural. Nós saímos de um perfil, né, governamental durante esses 13, 14 anos e entramos num outro olhar
pelo menos de autoridade, que é esse governo. Saímos de um regime e praticamente estamos em outro. Ainda vivemos uma democracia, mas a sociedade nessa escolha, ela definiu bem o que era o governo, os governantes anteriores e o olhar que esse governante tem para com a sociedade. A impressão que a gente tem é que teve bastante tempo para estruturar esse governo, porque o Bolsonaro já vinha batendo pesquisa desde a metade da eleição para cá. Então, era um governo que já tinha uma boa perspectiva de que ganharia. Mas quando se monta, né, o seu primeiro escalão, ainda mais um escalão grande como esse, como é também no Estado, esses ajustes iniciais são necessários. O que talvez tenha faltado é um pouco de azeite, né? Azeitar a situação, porque também são relações humanas, né? De um pouco de ego, um pouco de força. Cada ministério ele tem um tom, né? Cada ministério na estrutura de governo tem os ministérios mais atuantes e os ministérios menos atuantes, todos importantes. Mas cada um com um tom. O dele... Alguns amparam mais, né, o governo. O dele era... O do Bibiano era um ministério muito próximo à presidência, muito importante. Ele era, na verdade, o interlocutor do Executivo com o Legislativo. Importantíssimo numa democracia. O Executivo, ele vai executar o que o Legislativo entender importante para a sociedade, que é, por exemplo, promulgando uma lei. Então, ele vai votar a lei. E nesse momento em que se discute Previdência, o Legislativo é muito importante. E nesse momento em que o presidente ainda não tem uma base aliada, como se diz, né? Grande dentro do Congresso. Ao revés, a base dele é diminuta, perto de tudo que ele precisa. Ele precisa de 380 votos aproximadamente para qualquer lei que ele proponha fazer TVs no país. Então, é uma luta difícil. Mesmo essa da Previdência, eu estava escutando o vice-presidente ontem numa entrevista, eles entendem que eles têm mais ou menos 250 votos. Ainda falta 100 e tralalá, né? Ainda falta 100 e tralalá. O momento não foi bom, digamos assim, como espectadora, como cidadã. Mas, por outro lado, ele precisava se posicionar, porque quando a gente vê uma questão, uma azia, a gente pode dizer assim, né, que aconteceu ali entre essa história, foi ou não foi conversa? Troca de mensagem no WhatsApp é ou não é conversa? Que começa lá atrás, né, com a questão do Caixa 2, que precisava se posicionar sobre isso, né, as candidatas fantasmas lá de Pernambuco, enfim, a situação começou a ficar bem difícil de ser explicada. Por outro lado, chega o ex-ministro, que na época ministro, disse, não, tá tudo bem entre a gente. Aí chega o presidente e fala, peraí, não tá tão bem assim, eu não falei com você. Falou sim, tá aqui, ó, a mensagem. Falou. Então, precisava de um posicionamento. Se o Bibiano ficasse, a conotação ia ser ruim, ia parecer rabo preso. O Bibiano saindo, dá essa ideia de fragilidade também. Você acredita que foi uma boa saída essa demissão ou daria para ter encontrado uma outra forma de resolver essa situação, esse mal-estar gerado? O presidente da República ele vai viver de escolhas, né? Todos que estão no topo da cadeia têm que escolher, né? Ele vai ter que escolher. Com certeza ele se alinhou com outros ministros, teve uma conversa, teve orientação, teve uma troca de perspectiva, né? de entendimento, porque isso é um jogo de xadrez, né? Um tabuleiro enorme, e ele tinha que escolher qual a jogada que ele ia fazer, porque dessa movimentação de uma pedra, você muda todo o jogo. Então ele teve que tomar uma decisão. Se foi a melhor decisão, nós vamos viver nas próximas semanas. No tocante a falar para o WhatsApp e definir o que é ou não uma conversa, a lei hoje já define que é uma conversa. Hoje, para a gente ter uma ideia da força que é a tecnologia da informação, um juiz ele faz audiência por WhatsApp. É mesmo? Eu ouço uma testemunha, eu intimo uma pessoa, uma parte, por WhatsApp para comparecer na sala de audiência. Fica, inclusive, bem mais barato, né? E rápido, né? E rápido. Exato. Então, no Norte e no Nordeste, nas audiências de custódia hoje, onde o preso tem que ser apresentado rapidamente, num país continental como o nosso, onde eu, juíza de São Paulo, tenho que intimar uma testemunha que está no Pará, eu posso muito bem usar o WhatsApp. O CNJ já tem resolução sobre isso. É um recurso reconhecido, É um recurso reconhecido e que vale como prova. Claro. Então, o diálogo valeu, né, por WhatsApp, sim. Mas isso é uma outra questão que a gente coloca, mas já no mundo jurídico. Agora, espero, como você disse, que tudo isso seja só um atrito inicial. E esse vazamento dos áudios,
gera uma preocupação, na sua opinião, com relação à idoneidade sobre o que o presidente falou? Porque, afinal de contas, ele disse que não tinha conversa, no fim os áudios vazam. Dá essa ideia do tipo assim, poxa, ele não trabalhou com a verdade, né? Mas aí não é só uma questão de interpretação, né? Do que é ou que não é uma conversa. Aí tem o outro lado da história para avaliar quem é que vazou esses áudios, né? O Bebiano foi fritado por um lado, né? Quando o Bolsonaro endossou a fala do filho, né? O tweet do filho. Aí, de repente, o áudio aparece para dizer assim, ó, não tô mentindo não, os áudios estão aqui. Não pode ter partido do telefone de ninguém, a não ser do ex-ministro, né? Então, parece que ao mesmo tempo não tem uma briga acontecendo, fica como se fosse uma briga velada, uma briga educada, uma situação tão difícil da gente avaliar, né? Aí eu acho que vai entrar a elegância ética, né? Para dizer quem vazou o quê, né? E a lealdade. Eu acho que a discussão é essa. Vazar o WhatsApp, a mensagem é criptografada. Para o nosso telespectador entender o que é, eu não consigo, como juíza, se eu pego um telefone, interceptar uma conversa do WhatsApp. Porque ela é criptografada, ela tem uma forma que eu não consigo gravar. Então não tem como vazar ou alguém pegar, a não ser que alguém tire daquele telefone. Não. Ou eu peguei o telefone, o aparelho e li a mensagem. Hoje os aparelhos que têm identificação, você nem consegue abrir. Nem isso você faz. Mas tecnicamente alguém poderia ter apreendido o telefone e lido a mensagem ou escutado o áudio. Ou um dos dois vazou. Engraçado que a gente estava falando isso, eu estava até conversando hoje antes da gente entrar aqui, que a lei anticrime do Moro coloca uma mudança nas propostas de lei, que quando um dos dois vaza a informação, não tem problema nenhum, vale inclusive quando prova. O que não pode é um terceiro vazar uma conversa entre nós duas. Tá, as partes envolvidas podem fazer o que quiser com aquela informação. Quando alguém conversa com uma outra pessoa por WhatsApp, ela tem que ter essa consciência de que aquela conversa não é tão sigilosa quanto ela imagina. O que não pode é um terceiro. O que não pode é um terceiro. A prova tem que ser analisada. Quando é um terceiro, a prova tem que ser analisada e tem que se trazer esse terceiro para saber como é que ele teve acesso àquela prova. Mas entre os dois interlocutores, como prova vale. Falando em vazar informação, vazar mensagem, teve a questão do Onyx também, né? A gente não está falando agora de ministro demitido ainda, não sei se ainda. Afinal de contas, me parece muito grave, né? Essa questão também da conversa do Onyx com o Bolsonaro, que acabou caindo para um repórter da Veja. Quer dizer, tá tudo muito incerto nesse momento, né? As relações que pareciam muito estreitas, de repente elas parecem muito voláteis, né? Lídia, a gente tem que começar a questionar, e isso gera até uma outra pauta, onde a sociedade tem que perceber que o mundo mudou depois da tecnologia da informação. Verdade. Então hoje tudo é gravado, tudo é auditado, e nesse último caso que nós estamos colocando, foi um terceiro que gravou. Então a conversa era, ao que parece, ao vivo, as duas pessoas estavam conversando, e uma terceira pessoa gravou a conversa dos dois. O repórter era da Globo, não era da Veja, pelo que me corrigiram agora. Então é como se nós duas estivéssemos aqui e um terceiro estivesse nos gravando. Sim. Essa validade de prova vai ser questionada. Uma coisa somos nós duas, outra coisa é o terceiro gravar uma conversa nossa e querer usar. Mas ao que se depreende ali, era uma conversa informal, né? As pessoas têm que se acostumar com isso, as pessoas têm que perceber que essa coisa do sigilo, essa coisa do secreto, essa coisa de que nós vamos vazar depois da inteligência artificial ou depois do mundo digital, as coisas mudaram. E a gente tem duas opções aí, né, gente? Ou ser mais cuidadoso ou ser mais verdadeiro, né? Ou você toma mais cuidado com o que você fala, ou você age com a verdade o tempo todo, que daí você não vai ter nenhum problema com mensagem que vaza. É uma questão de ética que é cobrada na nossa rotina, né? Você está fazendo alguma coisa de errado? Não, então grava. Para finalizar, eu queria que você comentasse a questão da interferência dos filhos no governo, né? Primeiro a gente tem toda a história, né, daquele dinheiro, do Queiroz, etc., do COAF, do Flávio, essa história que ainda não está resolvida, está bem mal explicada, inclusive, estamos com isso entalado, ainda precisando de explicações. E agora o Carlos, que nem faz parte, né, da questão federal, ele é um vereador, né, no Rio de Janeiro, e colocando tudo isso no ventilador, digamos assim, e colocando o pai numa situação muito difícil, né? Quer dizer, colocando o pai entre o ministro e uma relação que já vem de longa data, inclusive, né? Como é que a gente pode... E os militares até já dizendo, alguns ministros militares já preocupados, falando que tem que segurar os filhos um pouquinho e tal, deixar eles mais de fora do governo e tal. Como é que a gente avalia isso? Afinal de contas, ele já mostrou uma força
já ao lado do pai, desde a posse, quando desfilou no Rolls Royce ali junto com o pai, né? Então, a impressão que dá é que a gente sempre vai ter essa interferência da família no governo, né? Eu acho assim, isso vai ter que ser uma postura que o presidente vai ter que adotar. Em relação aos problemas que ocorreram do tocante ao vereador, a Polícia Federal já está investigando e o Ministério Público já está investigando. Na verdade, tudo isso já fazia parte de uma investigação que estava sendo efetuada lá na Câmara de Vereadores, no Rio de Janeiro, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Tá. Então, tudo isso vai ser esclarecido, se discute a quebra de sigilo do COAF ou não. Não é quebra de sigilo, o COAF tem essa função. Na verdade, o COAF, ele foi instituído quando da lei da lavagem de dinheiro. Ele existe exatamente para fazer o que ele está fazendo. Detectada uma movimentação estranha, principalmente no funcionário público que recebe seus vencimentos fechados e que todo mundo sabe é por lei, detectada uma movimentação estranha, o sistema acende uma luz e chama a atenção. Isso é uma questão. No tocante ao presidente da República e seus filhos, ele vai ter que tomar uma postura. Como nós, no nosso trabalho, também. A gente também dá limite para os nossos filhos em casa. É uma questão eles têm que saber onde eles podem ir. Mas ele é novo no cargo. Eu acho que com certeza está sendo orientado. E isso sim, isso é uma questão que dentro de algum tempo vai ser resolvido. Vai se ajeitar. É tudo muito novo. As expectativas continuam e claro que a gente vai continuar de olho aqui também com o nosso Revista em Pauta. Então eu vou deixar um agradecimento e também o convite aberto para que você volte, por favor, ao programa para a gente continuar, né, num futuro próximo aí a falar sobre esse e tantos outros assuntos. Obrigada pela presença, eu é que agradeço sempre. Quero agradecer a Ivana Davi, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, 4ª Câmara Criminal. Obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada. Grande beijo, um ótimo dia, pra viu? você também. Obrigado, até a próxima, sucesso, lindona. Para você também. Obrigada.